O pastor Alexandre esteve conosco ministrando a palavra. E amanhã, segunda-feira, será a pastora Karina. Estamos fazendo a propaganda, viu, pastora? Eu disse para os irmãos hoje de manhã, eu falei, irmãos, essa irmã é tremenda, Deus a usa poderosamente, ela tem o dom da palavra, então vocês não percam, traga mais gente. E nós vamos, irmãos, postar o link por volta das 8 horas da noite, no grupo do Sarando Vidas. Vamos postar. E é só você clicar em cima, irmãos, que aí vai aparecer uma tela escrito participar. Você clica no participar e você já entra na sala virtual. É uma sala virtual. Ali, se você não quiser, você não aparece seu rosto. Você não precisa falar nada. Você pode desativar o microfone. Se tiver algum barulhinho na sua casa, desativa o microfone, que não vai sair nada. Você pode desativar também o vídeo, você também não vai aparecer o seu rosto. Se você quiser que apareça também, você ative, não há problema nenhum. Fica a critério dos irmãos. E será às 21 horas. Quando for 20 horas, nós postamos o link. 21 horas, vocês já podem entrar, que nós já estaremos ali conectados, já dentro da sala virtual. E nós vamos receber a pastora, eu creio que será uma bênção muito grande. A duração, o tempo é de no máximo 60 minutos, irmãos. Então são 60 minutos que nós dedicamos ao Senhor, através da oração, da palavra, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Inclusive, na segunda-feira passada, nós já temos testemunho, viu, pastor? Glória a Deus. Já temos testemunho que o pastor ministrou a palavra ali, orou pelos enfermos. E há irmãos que já estão testemunhando para a glória do Senhor. Amém? E assim, irmãos, a obra do Senhor vai sendo feita. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, todos os meios, inclusive o meio tecnológico, para alcançar vidas, para fortalecer os irmãos nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. E assim nós vamos vencendo, irmãos, até quando Jesus vier nos buscar. Amém? Segundo Reis, capítulo 7, vamos ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Irmãos, este texto aqui, ele retrata mais um dos milagres registrados no Antigo Testamento, que Deus operou, e é justamente esta palavra que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Em que o Senhor vai nos entregar a palavra revelada, a direção que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então eu te aconselho a prestar bastante atenção, irmãos, porque eu sei que Deus fará algo extraordinário nesta noite. Amém, eu creio. E no momento em que este capítulo inicia, Israel continuava em crise. Politicamente enfraquecido, espiritualmente afastado de Deus, Israel está agora devastado. Samaria era uma capital próspera e fortificada do reino de Israel, do reino do norte, e era governado pelo rei Jorão. Samaria agora está cercada por tropas da Síria sob o comando do rei Ben-Hadad. Eles então vão cercar Samaria. Se você ler o capítulo 6, o capítulo anterior, nós vamos perceber, vamos entender a gravidade da crise.
Eu te aconselho a ler todo este capítulo 6, capítulo 7, para que você possa entender melhor esta história, esta passagem. A fome era extrema em Samaria. A escassez foi tão severa que a comida atingiu preços absurdos. Eles compravam e eles consumiam alimentos que eram considerados impuros pelos judeus. Mas isso era a crise, era o desespero, era a fome. O exército da Síria cercou Samaria, cercou a porta, os portões de Samaria, ninguém entrava, ninguém saía, e com isso a entrada de alimentos não era permitida. E assim a fome foi chegando, e esta fome, ela era tão grande, mas tão grande, só para os irmãos terem uma noção, que as mães, elas matavam os filhos para comer. Veja só que coisa absurda. E tudo isso aconteceu, irmãos, como consequência da desobediência a Deus, como consequência da idolatria. O rei Jorão, filho de Acabe, ele seguia a mesma linha corrupta dos seus antepassados. E Deus ainda falava por meio dos seus profetas, mas a nação estava com o coração endurecido pela falta de fé, e a falta de fé leva à morte espiritual. Este era o cenário da época. O rei de Israel estava em desespero, sem saber o que fazer, e ele entrou em uma crise espiritual profunda quando ele viu mães comendo os próprios filhos para sobreviver. Ele rasga as suas vestes em sinal de luto e ele culpa o profeta Eliseu pelo cerco e pela fome. Então, ele manda chamar o profeta. E por que será que ele culpa o profeta por aquilo que estava acontecendo? Porque o profeta era o porta-voz de Deus. Então, em vez dele se arrepender dos pecados da nação, o rei agiu por desespero e ele vai procurar um bode expiatório, que era justamente o profeta. Para o rei, se o profeta era um homem de Deus, se era o porta-voz de Deus, ele era aquilo que estava provocando, ele estava provocando aquela situação em Samaria, juntamente com o seu Deus, quando poderiam fazer alguma coisa e não estavam fazendo. E é neste contexto calamitoso, extremamente pessimista, que Deus usa o profeta para falar com aquele rei. Olha aí o versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aleluia. Aqui, irmãos, prestem atenção. Elias profetiza que em aproximadamente 24 horas a situação econômica e de abastecimento em Samaria iria mudar drasticamente. Foi uma palavra intrépida, foi uma palavra ousada. A profecia indicava que haveria tanta fartura que a farinha e a cevada seriam vendidas por preços extremamente baixos à porta da cidade. Olha o poder da palavra profética, quando ela vem carregada com firmeza, com certeza, com segurança.
porque ela não vem do homem, quando vem de Deus, o porta-voz de Deus, o profeta, ele vai falar de uma forma segura, mas tão segura que ele não permite no seu coração nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Como Deus vai fazer, como será? Ele simplesmente entrega a palavra com confiança, com segurança, porque a palavra não veio do profeta, a palavra não veio do homem, a palavra veio de um Deus todo-poderoso. Amém. Que tem o controle de tudo nas suas mãos. E porque foi Deus quem falou, ele vai se responsabilizar e ele vai cumprir aquilo que ele falou. O rei, ele ouviu em silêncio, mas junto com ele estava um capitão da guarda que duvidou. E ele então diz assim para o profeta, o versículo 2: porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus. Em outra versão diz assim: ainda que Deus abrisse as comportas do céu, poder-se-ia fazer isso? Será que ele poderia fazer isso em 24 horas, reverter esta situação? E o profeta responde para ele assim: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Porque o profeta ficou indignado com o que aquele homem estava falando. Ele estava entregando uma palavra profética de que Deus mudaria a situação, mas aquele homem zombou dele, aquele homem duvidou. E o profeta diz assim para ele: ó, só para tu saber que Deus é Deus, você vai ver, mas você não vai comer. Porque o incrédulo, irmãos, é assim. O incrédulo não crê, o incrédulo duvida, o incrédulo não toma posse da palavra, o incrédulo não acredita, o incrédulo ele é excluído da bênção, porque ele mesmo se exclui, justamente porque ele não crê no poder da palavra. Nós precisamos entender que esta palavra que aqui está não veio do homem, mas vem de Deus. E que nós temos que crer no poder desta palavra, para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. E às vezes, a gente vem para o culto, ouve a palavra, até gosta e diz: que mensagem bonita, que palavra bonita, que texto interessante, mas quando passamos da porta para fora, nós já não cremos mais. Nós já entramos num profundo desespero, nós já vamos procurar resolver os problemas com os recursos que temos, sem consultar a Deus. E muitas vezes, justamente por não consultarmos a Deus, e não esperarmos a resposta, não esperarmos o Senhor agir, o Senhor trabalhar, nós acabamos nos enfraquecendo ainda mais, e aquele problema ele vai aumentando, ele vai crescendo, a tal ponto que chega uma hora que a gente não vê mais saída. Por quê? Porque nós não cremos no poder desta palavra, mas nós temos que crer que Deus é, que Deus faz, que Deus pode e continua realizando milagres, irmãos. Independente da circunstância, do tempo difícil, da crise de fé que nós estamos vivendo, nós temos que continuar crendo, porque o Senhor ainda faz milagres e continuará fazendo até quando Jesus vier nos buscar. Eu creio. E agora o cenário vai mudar. Acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo 3, no capítulo 7 que nós lemos. Nós vamos para a porta de Samaria. Ali estão
4 leprosos. Como sabemos, a lepra era uma doença terrível, altamente contagiosa. Os leprosos, eles saíam às ruas, eles tiravam as roupas para mostrar que eles estavam com lepra, e eles iam gritando pelas ruas: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. E as pessoas, quando ouviam imundo, imundo, elas sabiam que ali estava vindo um leproso e elas se afastavam. Ninguém chegava perto. Eram homens afastados da sociedade, eram homens afastados do culto, porque eles não poderiam entrar no templo, então eles não podiam prestar um culto a Deus, e eles ficavam na porta da cidade esperando a morte chegar. E eles começaram a conversar, diz o texto. Nós não vamos ler todos os versículos em função do tempo, mas eles começaram a conversar, e um pergunta para o outro: escuta, nós vamos ficar aqui até morrer? O que é que nós vamos fazer? Porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se não morrer pela doença, vai morrer pela fome. Mas aí um deles teve uma ideia: vamos para o arraial dos sírios, porque ali existe a possibilidade deles permitirem, deles nos deixarem viver. É fato que eles também podem nos matar e aí nós vamos morrer, mas ainda existe uma possibilidade deles nos deixarem viver. E quando chega aqui no versículo 5, na parte A, diz assim o texto: e levantaram-se ao entardecer para irem ao arraial dos sírios. Eles tomaram esta decisão. Se a gente ficar aqui parado, não vai acontecer nada, uma hora nós vamos morrer. Se a gente não morrer de fome, vamos morrer pela doença, então vamos fazer alguma coisa, vamos lá até o arraial dos sírios, porque lá tem alimento, lá tem bebida, lá tem comida, lá tem recursos, lá tem riquezas, lá tem muitas coisas. Então de repente eles se compadecem de nós e eles nos dão um alimento e nós vamos vivendo. E eles decidem ir até o arraial, e o texto diz que eles se levantaram. Aleluia. Diante da morte, eles decidiram agir. Eles se levantaram, eles se movimentaram. E nesta noite Deus está falando comigo e com você. Diante da circunstância diversa, se levante. Diante da escassez, se levante. Diante da crise, se levante. Diante do desemprego, se levante. Diante da fome, se levante. Diante do problema familiar, se levante. Diante da enfermidade, se levante. Diante da depressão, se levante. Diante da morte, reaja. Se levante. Faz alguma coisa, porque o céu é para quem se levanta e se movimenta. Aleluia. E se você se levantar hoje, irmãos, o ciclo da inércia acaba aqui. Glória a Deus. Se você se levantar hoje, espiritualmente, o Senhor vai te dar a direção, e você também vai fazer o que precisa ser feito com as suas mãos, para o Senhor te dar a vitória, para que as muralhas caiam na sua vida. Se você se levantar hoje, o ciclo da paralisia acaba aqui. Amém. Se você se levantar hoje, o ciclo da letargia acaba aqui. Se você se levantar hoje, o ciclo da estagnação acaba aqui.
Os leprosos, eles entenderam que o pior lugar para se estar em tempo de crise era o lugar da passividade. Tem gente que está vivendo numa crise terrível, mas está passivo diante da crise. Não crê no poder de Deus. Não crê no que Ele pode fazer. As suas orações são mecânicas. Deus me abençoa, Deus abençoa a minha família, Deus me tira desta situação, mas no seu coração você não está crendo que Deus pode fazer. E esta é a diferença. Uma oração mecânica e uma oração cheia de fé. Eu não estou vendo nada, eu não vejo a menor possibilidade, mas há um detalhe importante: eu creio que Deus pode fazer. Eu creio no poder da sua palavra. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de onde virá o recurso, eu não sei como Deus vai entrar, eu não sei como o Senhor vai me libertar, eu não sei como Deus vai agir no meio da minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério. Eu não sei, mas tudo que sei é que Ele pode, e que Ele faz, e que Ele vai se levantar a meu favor nesta noite. Creia no poder desta palavra. E estes 4 leprosos, eles vão então marchando em direção ao acampamento dos inimigos. Presta atenção, irmãos. Redobre a sua atenção agora. Eles não sabiam, meu Deus, mas enquanto eles estavam dando passos vacilantes, pernas debilitadas pela lepra, eles estavam doentes. Enquanto eles iam caminhando, Deus pegou. Aleluia! Oh, que coisa linda! Deus pegou o som daqueles passos, e os amplificou nos ouvidos dos filhos, com o estrondo de um exército de carros e cavalos. Glória a Deus. Entenda isto, irmãos. Eles iam caminhando, debilitados, doentes, fraquejando, mas Deus pega estes passos e Deus vai amplificar, Deus vai produzir o som de um exército poderoso com carros e cavalos, porque Deus faz, Deus produz som onde não existe, Deus faz acontecer quando não há nada. Deus usa leproso, Deus usa doente, Deus usa aquele que não tem mais esperança, Deus usa aquele que está à beira da morte, e Ele usou os leprosos para trazer a abundância, a fartura para uma nação. Oh, irmãos, Eu creio. que coisa linda! E o que mais surpreende aqui, no versículo 5, acompanhe na sua Bíblia, diz que eles se levantaram ao anoitecer. Quando eles decidiram ir para o arraial dos inimigos, eles se levantaram ao anoitecer. Mas no versículo 7, diz que os filhos fugiram ao anoitecer. Então vocês percebem que enquanto eles caminhavam, os filhos já estavam ouvindo o barulho de um exército poderoso com carros e cavalos, e eles estavam fugindo, porque enquanto os leprosos estavam caminhando, Deus fazia o milagre. Enquanto você caminha, Deus
ruído de carros, ruído de cavalos como um grande exército. Os filhos, eles disseram, certamente, quando eles ouviram aquele barulho, eles ficaram com medo. E eles disseram, certamente, o rei de Israel chamou. O rei de Israel convocou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eles ficaram com medo, eles já imaginaram isso. Ele buscou ajuda, ele buscou reforço. E como é que nós vamos fazer contra os reis dos heteus, os reis dos egípcios? Não, nós não vamos conseguir vencer esta batalha. Nós não vamos conseguir vencer esta peleja e tomar esta cidade, não. Nós temos que fugir, nós temos que bater em retirada. E assim acontece comigo e com você. Quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós nos levantamos, quando nós reagimos diante da luta, da peleja, da circunstância, o Senhor, Ele vai fazendo, operando um milagre. E o inimigo tem que bater em retirada. Para ele não resta outra alternativa a não ser fugir. Ele tem que fugir, ele tem que sair do caminho, ele tem que sair da sua vida, ele tem que sair da sua casa, da sua família, ele tem que sair da vida do seu filho, ele tem que sair do seu casamento, ele tem que sair desta enfermidade, ele tem que sair do seu trabalho, ele tem que sair da sua área financeira, ele tem que sair do seu ministério, porque o Senhor está se levantando nesta noite com um exército poderoso de anjos, com um exército, com cavalos, com carros, para nos dar a vitória. Os leprosos então, irmãos, eles entraram no arraial. Glória a Deus. Porque todos eles, o exército da Síria saiu correndo, fugiram desesperados. E os leprosos, diz o texto, que eles vão entrar. E quando eles entram no arraial, eles observam que não havia mais ninguém ali. Eles então vão comer, vão beber, muita comida, muita bebida, muita prata, muito ouro, muitas vestes. Eles então colocam as vestes, eles bebem, eles comem, eles se fartam, mas de repente, um diz assim, não é justo só nós ficarmos aqui. Olha quanta comida, olha quanta bebida, olha quantas riquezas, olha quantos bens, quantos despojos. Não é justo. Nós temos que nos lembrar dos nossos irmãos de Samaria. Temos que nos lembrar deles que estão nas mesmas condições que nós estávamos. Olha o que diz aqui o versículo 9, irmãos. Diz assim, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles disseram, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias. Então nós vamos compartilhar, nós vamos anunciar ao rei o que foi que aconteceu e que nós temos toda essa fartura à nossa disposição. Eles então, quando eles fazem o rei tomar conhecimento, o rei então envia os mensageiros, seus mensageiros, que vão comunicar o povo, que entra no arraial dos sírios, e eles saquearam tudo
e se fartaram. E a palavra do profeta se cumpriu nesse tempo. Em aproximadamente 24 horas, Deus vai mudar este quadro. Porque quando Deus diz que fala que vai mudar, é porque Ele vai mudar. Quando o Senhor diz que vai curar, é porque Ele vai curar. Quando o Senhor diz que vai abrir a porta, é porque Ele vai abrir. Oh, irmãos, precisamos crer, irmãos, porque Deus vai fazer. Amém. Ele é fiel. Ele vela sobre as suas palavras para fazê-las cumprir. E Deus muda o cenário. Aí nós nos perguntamos: e o capitão da guarda que duvidou? Olha aqui o que diz o versículo 20. Diz, 7 e 20. É, Jesus. Diz assim. 19 e 20. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás, e com os teus olhos, porém dali não comerás. Olha o versículo 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Nunca duvide da palavra de um profeta. Deus ainda usa profetas na terra. Deus ainda usa. Este homem, ele duvidou. E quando toda aquela população saiu correndo para entrar no arraial dos inimigos, aquele homem também correu. Ele viu o que estava acontecendo. Ele certamente deve ter presenciado bebidas, comidas, riquezas, vestes, mas ele foi atropelado, porque eu acredito que foi uma correria, um desespero, todo mundo morrendo de fome, desesperado por comida. E quando veio a notícia, eles saíram desesperadamente. E diz o texto que este homem foi atropelado à porta e ele morreu. A palavra do profeta se cumpriu. Houve uma intervenção divina, houve um milagre sobrenatural. Ele viu tudo, mas ele não participou. Ele não comeu. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque 4 leprosos decidiram se levantar. Glória a Deus. Deus poderia ter usado um rei. Deus poderia ter usado uma pessoa importante na sociedade. Deus poderia ter usado alguém conhecido, famoso, mas Deus quis usar 4 leprosos para mostrar que Ele nos usa, mesmo na nossa debilidade. Ele nos usa na nossa fragilidade. Ele nos usa nas nossas limitações. Ele nos usa quando nós temos um coração disponível para servi-lo e para fazer a sua vontade. Aqueles leprosos se levantaram e através deles uma nação foi salva da fome e da escassez. Porque nós precisamos entender, irmãos, já estou terminando, que o Deus, ele trabalha em parceria com o homem. Aleluia. Aquilo que nós temos que fazer, porque Deus não vai fazer por nós. Às vezes nós estamos pedindo uma porta de emprego, queremos que Deus nos abençoe com uma boa porta, mas ficamos dormindo até o meio-dia, não enviamos um currículo,
não conversamos com as pessoas, não compartilhamos que estamos à procura de uma porta aberta. E nós queremos que a porta venha bater na janela da nossa casa, na porta da nossa casa. Não, não é assim que Deus trabalha. Ele sempre vai trabalhar em parceria com o homem. Observem o paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem estava ali já há 38 anos. Ele precisou levantar, ele precisou pegar a sua cama e ele precisou andar mediante a voz de comando de Jesus. Então nós entendemos que levantar, pegar e andar é com o homem. Agora a cura é com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para as bodas de Caná da Galileia, encher as talhas é com o homem. Agora fazer o milagre, transformar água em vinho, é com ele. Quando nós nos voltamos para Lázaro, que já estava morto há 4 dias, remover as pedras, tirar as faixas, é com o homem. Agora ressuscitar alguém que já estava morto há 4 dias, é com ele, é com Jesus, é com o Mestre. Rodear Jericó, tocar trombetas, dar um grito, é com os homens. Derrubar muralhas, é com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você perceba que o Senhor, Ele trabalha em parceria com o homem. E hoje Ele nos convida para nos levantarmos desta paralisia, desta estagnação, dessa passividade, desse, vai do jeito que Deus quer, é assim mesmo. Não, irmãos, reage. Você serve um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que pode todas as coisas. Graças a Deus. Que fé fraca é essa que não crê na ação de Deus, no poder de Deus? O Espírito Santo me traz à memória uma experiência que eu vivi no final do ano passado. E nem era a minha intenção falar isso aqui, irmãos. Eu não pensei isso quando eu estava estudando o texto, não me veio à mente, mas me veio à mente agora, porque o Senhor me conhece. Ele sabe que quando eu tenho uma resistência para contar alguma coisa, para compartilhar alguma coisa, Ele precisa me pegar de surpresa, porque aí eu não tenho por onde escapar. Porque eu sou tão incomodada por Ele que eu preciso falar. Aleluia. E é um tipo de testemunho que você não compartilha com todas as pessoas, porque nem todos creem, nem todos acreditam. Vão duvidar, vão dizer que é mentira. Então, por esta razão, eu às vezes não conto alguns testemunhos. Ou se eu contar, eu vou contar para pessoas que eu sei que vão crer, vão acreditar, que tem fé para saber que Deus pode fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu só vou falar, irmãos, que fique bem claro, porque o Espírito Santo está me mandando falar. Glória a Deus. E é interessante que essa experiência é na área financeira. É na área de aquisição de bens. E o Senhor nesta noite vai liberar bens aqui. Amém. O Senhor nesta noite vai tirar muita gente do aluguel. O Senhor nesta noite vai presentear crente com carro. O Senhor nesta noite está fazendo uma obra extraordinária enquanto você ouve a palavra e crê no poder da palavra. Como será? Eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. Os irmãos sabem que eu fui casada durante alguns anos e eu tive 2 filhos.
Mas quando os meus filhos, um estava com aproximadamente 14 anos e o outro ia fazer 6 aninhos de idade, o Senhor levou meu esposo, recolheu meu esposo. E eu fiquei ali com aqueles meninos, criando aqueles meninos, muito preocupada, porque a responsabilidade aumenta. Agora eu já não tinha mais o pai. Eu precisava, apesar de eu ter tido todo o apoio da minha família, principalmente da minha mãezinha, que era minha intercessora, que me ajudava em tudo. Mas eu sabia, eu tinha consciência que a responsabilidade maior era minha. Eu era a mãe, a genitora, e o pai tinha partido, o Senhor tinha recolhido. E aí, irmãos, o Senhor, Ele foi colocando nas minhas mãos muitos valores de bens que o meu primeiro esposo deixou. Ele foi colocando valores de seguros de vida, seguro até que eu nem sabia que ele havia feito. E nós ficamos, digamos assim, amparados financeiramente. E chegou uma época que o meu filho mais velho, ele manifestou o desejo de estudar fora do Brasil. E o Senhor já havia falado comigo que o futuro dele estava em outra nação. E o Senhor começou a trabalhar até que ele foi para os Estados Unidos. Lá ele trabalhou, lá ele estudou, ficou alguns anos. Quando ele retornou, eu dei um carro para ele de presente. Ele também nos Estados Unidos tinha um carro, porque na cidade que ele estava, em Boynton Beach, na Flórida, lá não existe ônibus circular, porque os carros são muito mais em conta, os juros não são tão altos, os impostos não são tão altos como no Brasil. Então, todas as pessoas são motorizadas, todas, sem exceção, todas são motorizadas. E os carros são muito bons, porque as estradas, elas não têm buraco, elas não têm nada, é uma belezinha. Autoestrada, uma beleza. Então os carros duram muito. Dificilmente alguém compra um carro zero lá, sempre é um carro usado. E quando você compra, você vê que é um carro novo, um carro bom. É muito diferente. E ele precisava de um carro justamente porque lá não tinha ônibus circular, ele precisava se locomover, ele precisava ir para o trabalho, ele precisava ir à escola. E a escola ficava numa outra cidade, o curso que ele estava fazendo. E eu me esforcei ao máximo e enviei os valores para ele comprar aquele carro, e ele comprou. E quando ele voltou de lá, chegando no Brasil, eu dei um carro de presente para ele. Então esse menino, ele foi muito abençoado nesse aspecto financeiro. Pôde estudar fora, teve carros e etc e tal. Mas o meu menino mais novo não. Porque depois as coisas foram ficando mais difíceis. O meu filho, quando voltou, ele achou que ele iria arrumar uma colocação, mas ele ficou algum tempo sem trabalho. Não encontrava trabalho de jeito nenhum. Um menino que havia estudado fora, falando inglês fluentemente, não só falando, mas escrevendo, ele estudou para isso, fez uma faculdade. Depois, quando estava no Brasil, fez a sua segunda faculdade, mas não conseguia nenhuma colocação, e eu via que era Deus provando a fé dele. Então, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. E eu tinha um desejo no meu coração de dar um carro para o meu filho mais novo, da mesma forma que eu fiz com o outro. Mas eu não conseguia, era impossível. Eu não tinha a menor possibilidade. E eu tinha, irmãos, algumas joias que eu ganhava da minha família, na época em que o ouro a gente tinha condições de adquirir. O meu primeiro esposo me presenteava muito com joias, ele gostava, e eu fui guardando, e deixava lá.
E nunca fui atrás para vender, nada disso. Ia ficando. Eu achava tudo muito bonito, mas também não dava para usar. Porque você sai com a joia e volta sem, né? É um risco muito grande. Isso quando não corta no seu dedo, no seu pescoço. Em São Paulo não tem condição. E eu fui guardando. Mas eu tinha aquele sentimento no meu coração e eu orei por anos e anos. Orava de madrugadas: Deus, eu preciso dar um carro para o meu filho. Eu não acho justo, porque o outro teve 2 e esse não teve nenhum. Ele se casou, a esposa também não tinha. Eles compraram, na época do casamento, um carrinho bem velho, mas o carro dava muitos problemas de mecânica. Nossa, vivia na oficina. Até que eles deram fim naquele carro, porque eles gastavam demais para fazer a manutenção daquele carro. Era um carro muito antigo, muito velhinho. E eu dizia: Senhor, eu quero dar um carro. Irmãos, eu sou muito ousada para pedir as coisas para o Senhor. Eu reconheço isso. E Ele me conhece, Ele sabe que eu sou assim. E eu dizia: Senhor, eu quero dar um carro 0 quilômetro para o meu filho. Isso para mim é impossível. Mas eu creio no Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas. Glória a Deus. E depois, quando nós mudamos para cá, e eu de posse daquelas joias, o Senhor falou comigo: eu vou realizar um desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Pegue as suas joias e venda. E eu não sabia, irmãos, como fazer, o que fazer. Alguns anos atrás eu havia conversado com uma gerente do banco sobre isso. Ela tinha falado que ela vendia as joias dela, ou até ela fazia outras peças, num ourives. Um rapaz muito correto, um homem de Deus também, um servo do Senhor. Mas eu perdi o contato com essa gerente, e o telefone que ela havia me dado também, eu nem sabia mais. Isso foi, olha, irmãos, eu acho que o quê? Há uns 15 anos, 18 anos por aí. É o tempo que eu fiquei orando. Meu Deus. Quando foi um dia, nós viemos para cá, mudamos para cá, Deus já havia falado comigo. Eu falei: Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar, eu não conheço ninguém. Nossa, tem tanto golpe, né? Tem tantas pessoas que passam a perna, que enganam. E o Senhor dizia para eu não falar nem para o meu esposo. Olha que interessante. Que não era para eu falar para ninguém. Era eu e Deus. Tem coisas que é assim, irmão. Se você contar, você estraga. Fique de boca fechada. Se Deus falou para você ficar quieto, fique quieto. Não fale. Ah, não, mas nós somos 2, uma só carne. Não, mas se o Senhor falou que não, é não. Obedeça. E aí, irmãos, eu precisei ir nesse banco, resolver uma situação. E essa gerente, já há muitos anos que ela havia saído da agência, eu fui para uma outra agência. Quando eu chego, que eu sento na mesa para ser atendida, peguei a senha, ela disse assim para mim: você não está me reconhecendo? Quando eu olhei para ela, era essa gerente. E ela falou para mim que ela estava nos últimos dias ali, que ela estava já se aposentando. E quando eu estava lá resolvendo a situação, o Espírito Santo falou: pergunte para ela o telefone daquele ourives que ela te deu alguns anos atrás, há quase 20 anos, irmãos. E eu peguei e conversei, falei com ela. E ela disse: sim, já pegou lá o celular, já me passou o contato de 2. Ela falou: mas esse aqui, que ele dá para trabalhar melhor. E eu conversei um pouco com ela. Eu peguei, adicionei aquele rapaz no meu WhatsApp, conversei com ele. E quando ele falou, irmãos, o valor do grama que ele pagava, eu fiquei assim de queixo caído. Eu não disse nada para ele que eu achei muito, claro que não. Mas eu por dentro falei: tudo isso? E o Espírito Santo falou: pegue tudo e leva lá. Só para resumir a história, irmãos, eu peguei todas aquelas joias. E eu já havia comprado uma balança já para saber, para ter uma ideia, para ter uma noção de quantos gramas teria ali.
de quanto ia me render em valores, mas quando eu cheguei ali, irmãos, que ele pôs na nossa frente, porque essa altura eu já havia contado para o pastor, na nossa frente ele colocou a balança dele de precisão. Deu muito mais do que nós esperávamos. Eu não sei o que Deus fez, se ele colocou uma pedra junto, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que aumentou. Glória a Deus. E ali, irmãos, daquele valor, eu pude tirar um carro 0 quilômetro para o meu. Aleluia! Glória a Eu não Deus. sei por que o Espírito Santo mandou contar isso. Eu sei. Mas eu estou contando. O Aleluia. Senhor já testificou no coração da pastora. Glória a Deus! Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Glória a Deus. E Deus vai fazer. Amém. Este é um tempo, irmãos, que nós vamos viver. Você Em nome vai de viver Jesus. o que você nunca viveu na sua vida. Eu recebo. Em nome de Você vai Jesus. viver coisas que você sequer imaginou. Amém. Glória a Deus! Irmãos, eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Eu creio. Eu estou debaixo da unção do Espírito Santo. Eu não vim aqui para brincar, irmãos. Eu não preciso ficar trazendo mensagem para alegrar seu coração, para você sair daqui, como disse o pastor, voando. Eu não vim aqui trazer mensagem para massagear o seu ego. Não, eu vim trazer a palavra. Glória a Deus. Como uma profeta nesta noite para trazer aquilo que vem do céu para a sua vida. Eu não sou menina, irmãos, eu não sou aventureira. Eu já estou com mais de 60 anos de idade. Eu nasci no Evangelho, eu conheço a palavra, eu sei bem Glória a o que eu estou Deus. fazendo e o peso da responsabilidade que está sobre a minha vida. Mas tudo o que está sendo dito aqui, se você crer, vai se cumprir na sua vida. Amém. Hoje é dia de boas novas. Aleluia! Hoje a muralha vai cair. Amém. Aqueles leprosos, eles não tinham ideia de que eles seriam usados por Deus para acabar com aquela escassez, com aquela miséria, com aquela pobreza. Eles não tinham noção. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles depois, mas o fato é que eles foram usados por Deus. E nesta noite, nós estamos aqui diante de um Deus todo-poderoso. A bênção não ficou só para eles, eles compartilharam. Glória a E eu Deus. quero dizer, só para concluir, aquilo que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar só para você, vai abençoar toda a sua descendência, vai abençoar aqueles menos favorecidos, vai abençoar aqueles que estão precisando, que necessitam. O Senhor vai te levantar com poder, com autoridade e com os recursos que você necessita, porque Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, mas eu e você precisamos. A hora que a pastora estava louvando aqui, a igreja adorando ao Senhor, o Espírito Santo falou comigo: fale para a minha igreja que o tempo da vergonha acabou, o tempo da humilhação acabou. E eu via o Senhor tirando nomes do SPC, do Serasa, o Senhor limpando, fazendo uma varredura e colocando tudo no lugar para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. Se você crê no poder desta palavra, fique em pé no seu lugar. Creio, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Eu creio, meu Deus! Glória a Deus! Nós vamos fazer uma oração nesta noite, irmãos, diferente. Durante 6 semanas, nós oramos impondo as mãos,
seguindo a direção que o Senhor nos deu. Mas nesta noite, nós vamos orar, sim. Mas enquanto nós estivermos orando, nós vamos entregar esta campanha ao Senhor. No primeiro dia nós consagramos, agora nós entregamos. Assim como todos esses pedidos nós vamos entregar, todas as muralhas nós vamos entregar para que Ele derrube essas muralhas. Tem o aí no danço? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Eu quero Deus. selar agora esta palavra. Sim, meu Deus. Aleluia. As mãos do teu Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. em ti, Senhor. Meu Não há Deus, dúvida, meu não há Pai. engano, meu Pai. É, O meu Senhor Deus. disse a semana passada que a hora, meu Pai, que Ele impusesse as mãos nas mãos Sim, dos meu teus Deus. servos. Sim, suas meu mãos. Pai. Sim, Deus. Eu O creio. Senhor ia liberar uma unção de prosperidade na Glória a área. Deus. Aleluia. Senhor, eu creio que neste tempo o Sim, Senhor meu vai Deus. nos honrar. Nome de O Jesus. Senhor vai Aleluia. começar honrando, Senhor, Glória a a Deus. da igreja. O Senhor vai honrar a sua casa e a sua família. E tudo que está fora do lugar, o Sim, Senhor meu vai Pai. colocar Sim, meu no lugar. Deus. Em nome Que de não Jesus. recursos de onde Ele mesmo se Sim, meu Deus. pessoas que não o conhecem. Alabaçure me canta, Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vai soprando o seu vento agora. Sim, meu Deus. Sopra do norte, do sul, do leste, Glória a Deus. sopra dentro do Espírito. Em nome de Jesus, sobre a vida do teu filho. E a hora que ele colocar as mãos nas mãos dos teus filhos, estarão com as mãos estendidas, meu Pai. Essa unção será liberada. O Senhor vai entrar em cada causa financeira. O Senhor vai mudar o que precisa ser mudado. O Senhor, ó Pai, vai liberar casas próprias. O Senhor vai liberar, meu Pai, reformas de casa. O teu Espírito Santo fala comigo. Reformas de casa. O Senhor, ó Pai, vai quitar financiamentos. Financiamento de móveis, financiamento de carros. O Senhor vai abrir as portas dos céus. Vai derramar bênçãos sem medidas, ó Pai. Nessa área financeira, sobre a vida dos teus filhos. Sim, meu Uma Deus. grande obra Nome será de feita, Jesus. eu creio. É tempo de honra. Glória a Porque Deus. o tempo da miséria acabou, da Nome de escassez, da Jesus. humilhação. O tempo acaba hoje. Porque o Senhor marca esta noite com boas Sim, meu novas. Deus. Com boas novas. Com boas novas. Com boas novas. Vai, meu Deus. Aleluia. Sim, meu Em Pai. nome de Jesus, em nome Glória a de Deus. Jesus. Aleluia. Esse pastor ele vai colocando a mão dos irmãos assim. Os obreiros Glória a vão Deus. ajudar aqui na oração, venham, irmãos. Depois o pastor vai tocar na mão de vocês também, os obreiros, para me ajudar na oração. Glória a Deus. Me ajuda aqui, pastoras, diáconos, presbíteros, missionários, estenda as suas mãos, vão orando. Meu Deus, em nome de Jesus, Voz alta, meu Senhor, Pai. nós entregamos, meu Pai, essa campanha diante do teu altar. Meu Pai, nós estamos impondo, meu Pai, as nossas mãos, meu Deus. Sim, meu Deus. Sobre estes pedidos, sobre essas Sim, meu Pai, abençoa. Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, agora. Vai derrubando essas muralhas, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Durante 6 semanas, meu Pai, nós apresentamos essa campanha.
Oh, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, amado ungido, a cada um desses envelopes. Honra a fé do teu povo. Honra, Senhor amado, pelo poder que há no teu santo e bendito nome. Oh, glorificamos a na autoridade e no poder do nome de Jesus. Entregamos esta campanha. Sim, meu Deus, aleluia. Diante do teu altar. Sim, meu Deus. Cremos que o Senhor vai nos enviar a resposta. Sim, meu Pai. Eu creio que o Senhor nos dará Sim, meu Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor, ó Pai, já está fazendo uma grande obra. E as muralhas estão caindo por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim seja, Senhor, nós concordamos, Pai, em nome Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Adoramos e cremos na autoridade que é no teu nome. Autoridade, Senhor, da tua palavra. Sim, meu Deus, agora. Alacel e acabará a sébia. E tudo ligado na terra será ligado no céu. Sim, meu Deus. As caem hoje em nome de Jesus. A unção de milagres seja liberada neste lugar. Leve Jesus pelo caminho, a viúva que chora. A vida foi chegando e a morte foi embora. Lave Jesus pelo caminho de um cobrador ladrão. Foi chegando a honestidade e vencendo a corrupção. Lave Jesus pelo caminho. Foi quando a luz acabou com a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. O coxo andou e abandonou a sua cama. Chorou no surdo quando viu sua voz. Se emocionou com a fé do centurião e perdoou lá no Calvário ladrão. Da sepultura ressurgiu para todos nós. Vai pra beira do caminho que Jesus já vai passar. Quando ele passa, o morto vive, o cego tem que enxergar. Peça, grite, toque nele, que ele fará. Vai pra beira do caminho que Jesus já está passando. Está quebrando as correntes, os cativos libertando. Corre lá, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Emocionou com a fé do centurião, Meu Deus! e perdoou lá no Calvário o ladrão. Da sepultura ressurgiu para todos nós. Vai pra beira do caminho que Jesus já vai passar. Quando ele passa, o morto vive, o cego tem que enxergar.
somente toque nele, que ele fará. Vai pra beira do caminho, que Jesus já está passando, está quebrando as correntes, os cativos libertando. Corre lá, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Corre lá, você vai ver quando Jesus passar. Glória a Deus. Ei, Jesus. Oh, glória, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. pastor Aléria não sabia da campanha dos 4 leprosos que nós fizemos. Aleluia, Senhor. Não sabia. Quem se lembra dessa campanha? Pouca gente. 4 dias por monte. 4 dias. Foi muito forte. Ó, pastor, posso falar uma coisa? Pode. Essa palavra que foi ministrada hoje, eu estava estudando em casa. Toda essa palavra que foi dita aí, está marcado aqui na minha Bíblia, que a irmã me ajudou a achar. Já estava tudo marcadinho. Glória a Deus. Continuação da palavra. Glória a Deus. Eu me emocionei porque alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, a mais, uns 35 anos atrás, eu ouvi esse barulho marchando. Porque eu não era crente, fui colocar o som na igreja, o pastor Zé Rodrigues está gravando, não tem problema, ele se lembra disso aí. Ele tinha 8 igrejas e ele me pagou para pôr o som na igreja, ter um congresso. Eu não sabia nem o que era congresso. E quando eu estava no som e as irmãs do circulação entraram, eu fiquei endemoniado. Manifestou o demônio em mim sentado. E eu ouvi o barulho desse exército. As irmãs entrando e eu fiquei endemoniado, mas eu ouvi, irmão. E aqui eu lembrei disso. Deus existe. Deus me libertou e hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. E o milagre aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu, viu? Tomei posse. O nosso Deus é fiel. Glória. A noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lascar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. E é Jesus que vai pregar e quer seu barco emprestado. E depois no mundo ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar.
vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Seja liberada a unção de prosperidade. Mediante a palavra ministrada no final da campanha, decola a mão, direção, milagre. Olha a rede cheia. Olha a rede cheia. Recebe, trabalho, demora, trabalho. Não vai precisar mudar de casa, nem de cura, de cidade, nem da própria. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. Porque até agora não deu certo. Se prepara para o milagre que acabou de começar. Vai ouvir aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino vai cantar. Na mesma casa eles vão ver Deus chorando. No mercado, aquele que falou de ti, olha que me espera. Tem um vento soprando, e vem do norte, e vem do sul, e vem do leste, e vem do Colamandarasa. Eu estou sentindo esse vento aqui. Recebe aí, irmão. Você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Oh, glória, receba em nome do Senhor Jesus. Pode dormir tranquilo, pode dormir em paz hoje. Glória, 24 horas, meu Deus. Glória, Senhor, tu és maravilhoso. Você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Se você ouvisse o que eu ouvi há 30 anos atrás, é tremendo. Existiu esse barulho dos depósitos e eu experimentei na minha carne, porque Deus é fiel.